Olá, quarto ano, e a nossa aula de hoje é matemática. E assim como a aula de português, nós também utilizaremos o livro do Aprender Sempre para fazer as atividades desta semana. Tudo bem? Além das atividades do livro, a Pro passou também uma folhinha com situações problemas, porque a gente tem que exercitar bem essa coisa dos problemas. Por quê? Porque o problema eu tenho que ler e eu tenho que entender o que o problema está me dizendo, para eu poder descobrir a continha que eu tenho que fazer, como é que eu vou solucionar aquele problema e dar a resposta correta. Tá bom? Então vamos lá. Antes de iniciar nossas atividades, a primeira atividade vai falar sobre uma fruta. E eu não sei se vocês conhecem essa fruta, se alguém já viu um pé dessa fruta, né? A árvore dessa fruta. Então, para que a gente não tivesse dúvidas quando nós iniciarmos a atividade, a Pro começou mostrando um pé de graviola. Então, aqui nós temos um pé de graviola e a fruta, né, a graviola mostrada mais de pertinho. Então, a gente vê que é uma árvore, que não é uma árvore assim muito alta, aquelas árvores que crescem muito, e que a fruta realmente ela fica penduradinha nas árvores, né? A fruta parece que tem assim uns espinhinhos e tal. Por que a Pro mostrou como é a graviola? Porque nós poderíamos ficar em dúvida na imagem que a gente vai ver a seguir para fazer a nossa atividade. Então, todo mundo está apreciando aí, todo mundo viu direitinho como que é um pé de graviola, ok? Vamos lá para a atividade. Bom, na página 87, vocês estão vendo essa imagem aí? Estão, né? Bom, a primeira pergunta é o seguinte: vocês vão ter que mostrar no desenho o trajeto que o senhor José, aquele senhor José, lembra, Lucas Fernandes? Lá da fazenda, lá do sítio, que fazia as crianças trabalhar para ele de graça, lembra? Que abusava dos netos? Então, brincadeira. Então é o seu João, que o Lucas gostava muito das histórias do seu João, não, seu José. Do seu José. Então vamos lá. A casinha do seu José está aqui, certo? Todo mundo está observando a casinha do seu José. Aí ele tem uma hortinha, ele tem várias plantaçõezinhas. E aí tá pedindo para você fazer o trajeto, quer dizer, você vai riscar aí o caminho que o seu José fará, saindo da casa dele e chegando no pé de graviola. Onde será que é o pé de graviola aqui? Aqui, ó, que tá até com a graviolinha pendurada aqui. Então, que caminho que o seu José precisa fazer para chegar da casa dele até o pé de graviola, ok? Bom, isso vocês vão fazer na atividade A. Na B, você vai ter que descrever o trajeto. O que é um trajeto? É o caminho que eu faço para chegar em um determinado lugar. Então, eu posso perguntar, qual é o trajeto que você faz da sua casa até a escola? Aí você vai falar, eu desço à direita na rua tal, vou cair na avenida Cupc, vai, por exemplo, sigo até a rua não sei o quê, entro à esquerda, entro à direita e chego, passo pelo supermercado tal, e aí eu vou descrevendo o meu trajeto. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão descrever. Então, eu vou sair à esquerda, à direita da porta da casa do seu José, vou seguir em frente, vou virar à direita, à esquerda, aí você vai descrever o trajeto. C. Indique no desenho e descreva um trajeto da plantação de graviola ao local em que as frutas são armazenadas. Aonde será que as frutas são armazenadas aí? Quer dizer que elas são guardadas. Deixa eu observar aqui. Não, onde que elas são guardadas que eu também não sei, que eu não estou vendo nenhum lugar aqui. Tá meio estranho, né, gente? Bom, pode fazer o caminho onde vocês acham que o seu José guarda as frutas, ou na casa dele mesmo. Eu não estou enxergando direito. Bom, mas vocês aí que são mais jovens, vocês vão descobrir, tá? O local onde que o seu José guarda essas frutas. Eu acredito que seja próximo à casa dele, na parte de trás deve ter um depósito. Então, eu acredito que seja o mesmo caminho de volta, porque eu observando aqui, eu não estou olhando
não estou enxergando nenhum outro local, ok? Então é isso. Virando a página, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre frutas típicas do Nordeste. Tenho certeza que muita gente já viu essa fruta aí. E aí tem uma curiosidade sobre essa fruta, que o nome dela, ele é chamada no Nordeste como fruta-pão, que é uma fruta bem grande. Aqui em São Paulo a gente conhece essa fruta como jaca, né? Então ela é bem grandona. Então, onde tem um pé de jaca, se você parar o carro embaixo e a jaca cair do pé em cima do seu carro, faz um estrago grande, né? Porque ela é uma fruta bem grande. Então, aí tem uma curiosidade, certo? Que vocês lerão sobre a fruta-pão. Aí a primeira atividade é o seguinte. No pomar da senhora Maria José, podem ser encontradas várias frutas, algumas das quais são originárias da região Nordeste, como o araçá e o jambo, que são os desenhos que estão aí embaixo, certo? A senhora Maria José comprou caixas para acondicionar as frutas e vendê-las em uma feira de produtos orgânicos. O que são produtos orgânicos? Quem sabe dizer para a Pro o que é um produto orgânico? Pesquisem que eu quero essa resposta. Realizada aos sábados em seu bairro. Observe os modelos das caixas e determine a quantidade de frutas que pode ser colocada em cada uma e preencha o quadro. Bom, então vamos lá. Então, a dona Maria José produziu aí essas frutas e ela quer vender no mercado, na feira. Então, ela precisa colocar dentro de uma caixa, certo? Porque são muitas frutas que ela conseguiu produzir. Então, vamos para a atividade seguinte. Bom, aí tem os tipos de caixa que a dona Maria José ela comprou. Ela comprou caixas do modelo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Aí, na tabela abaixo, está pedindo para você calcular quantas frutas eu posso colocar dentro dessas caixas, certo? No exemplo do modelo 1, está 4 vezes 4. Por que 4 vezes 4? Da onde que tirou esses 4 vezes 4? Bom, quando eu quero saber a área, quer dizer, a parte de dentro de um lugar, de uma caixa, eu faço uma continha de vezes. A base vezes a altura, certo? Então, aqui no nosso caso, a base tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. E a altura tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 4, que é igual a 16. Ou poderia fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4, utilizando as linhas ou as colunas, ok? Deu para entender? Bom, no exemplo 2, como é que nós faremos assim? Vamos lá, vamos contar quantos quadradinhos eu tenho na base. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer 5 vezes... Opa, saiu torto. Quantos quadradinhos eu tenho na altura? 1, 2, 3, 4, 5. 5 também. Então, vão ser 5 vezes 5, que é igual a 25. Ou eu posso fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ok? É fácil, né? Não tem dificuldade aí nessa atividade, tá? Então, vocês farão as outras dos outros modelos, ok? Vamos para a próxima atividade do nosso livro. Bom, a próxima atividade eu tenho uns probleminhas aí. Então, vamos lá. O senhor Paulo quer comprar 2 dúzias de jambo. Primeiro, isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Quanto é uma dúzia? Quando eu falo uma dúzia, é quanto? 12. Muito bem, eu ouvi alguém falando 10. 10 é dezena, não é dúzia. Dúzia é 12. 12 unidades. Então, o senhor Paulo ele quer comprar 2 dúzias. Se uma dúzia é 12, 2 dúzias é quanto? 12 mais 12, 24. Então, ele quer comprar 24 jambos. Qual ou quais modelos você recomendaria à senhora Maria José para acomodar as frutas? Então, você vai ter que olhar na atividade anterior aqui e dizer qual dessas caixas é melhor para o senhor Paulo colocar as 24 frutas dele, ok? Vamos continuar.
3. Lígia e Adriano compraram 5 caixas completas de frutas do modelo 4. Quantas frutas eles compraram? Então, você vai lá, vai ver quantas frutas cabe naquela caixa do modelo 4 e vão fazer a sua continha de... muito bem, de multiplicação, ótimo. Porque quando eu tenho o valor de 1 e eu quero saber o valor de muito, eu multiplico. Agora, quando eu tenho o valor de muitos, tudo junto, e quero saber quanto que é o valor de 1, eu divido, certo? Aqui no caso, ela sabe quanto cabe numa caixa. Mas ela quer saber quantas frutas cabem em 5 caixas. Então, eu sei o valor de uma caixa, eu quero saber o de 5, eu vou multiplicar. 4. A senhora Maria José completou 4 caixas do modelo 2 com araçás para atender a um pedido. Quantas frutas foram colocadas nessas caixas? E 5. Quantas frutas são necessárias para completar 2 caixas do modelo 1 e 3 caixas do modelo 6? Então, aí vocês farão as continhas para descobrir aqui as respostas. Próxima atividade da página 91. Bom, aqui, com o apoio de uma calculadora, realize as multiplicações e discuta com os colegas os resultados obtidos. Não precisa de calculadora nenhuma. Nenhuma, porque eu já expliquei isso lá no início. Quem frequentou as aulas lá em fevereiro, em março, a Pro explicou. Não precisa de calculadora nenhuma aqui. Primeiro, aqui precisa saber da tabuada, que já é para estar na cabeça há muito tempo. Então, não quero saber de calculadora coisíssima nenhuma. Bom, toda vez que eu tenho um número multiplicado por 10, por 100 ou por 1000, é muito simples. Eu venho aqui, 2 vezes 10, por exemplo. Coloco o meu número 2. Quantos zeros tem o número 10? Um zero. Então, eu coloco um zero. Pronto. 2 vezes 10 é 20. 4 vezes 10. Vamos lá. Coloco o meu número 4. Quantos zeros tem o 10? 1. Coloco um zero. Simples, né? Agora aqui, se eu tivesse 2 vezes... Nossa, ficou horrível, né? Mas tudo bem. Vezes 100. Como que eu faço? Coloco 2. Quantos zeros tem o número 100? 2. Então, meu resultado é 200. E se fosse por 1000, a mesma coisa. 2 vezes 1000. Coloco o número 2. Quantos zeros tem o 1000? 3. Então, 2 vezes 1000, 2000. Ok? Então, vocês farão aí. Sem utilizar a calculadora, deu o resultado de 18 vezes 10 e 18 vezes 5. Ok? Então, tranquilo, né? 18 vezes 10 é muito fácil. Próxima atividade. Vamos lá, o plantio de pés de laranja. Ana Júlia comentou com seus pais que quer plantar 2 pés de laranja no quintal. Ela descobriu que eles podem atingir até 8 metros de altura e devem ser plantados com espaçamento de aproximadamente 4 metros um do outro. O pai de Ana Júlia disse que seu passo mede cerca de 80 centímetros. Então, o passo dele, quando ele dá um passo, ele diz que o passo dele é 80 centímetros. Ele deve ter medido e ele falou que é 80 centímetros. O passo do pai de Ana Júlia é maior, é menor ou é igual a 1 metro de comprimento? 1 metro tem quantos centímetros? 100, isso mesmo. Então, 80 centímetros é maior, menor ou igual a 1 metro? Fácil. B. Quantos passos devem ser dados pelo pai de Ana Júlia para determinar o espaçamento entre os 2 pés de laranja a ser plantados? Então, vocês viram que tem que ter um espaçamento de 4 metros. Então, quantos passos o pai dele tem que dar, o pai dela tem que dar, para ter esses 4 metros? Lembrando que 1 metro é 100, então 4 metros são 400 centímetros. Então, você vai somando aí 80, 80, 80, né, de uma forma mais fácil, até chegar nos 400. Ou
divide 400 por 80, que também vai dar o resultado, ok? Vamos lá. C. Com o auxílio de um colega, meça o comprimento de um passo e compare-o com o do pai de Ana. Então, aí vocês vão medir o passo de vocês. Mas assim, é um passo normal, né? Não vai abrir a perna assim, que aí não é um passo, né? Aí você está exagerando. Aí você tenta medir com uma régua, com uma fita métrica, e aí você responde essa atividade. 2. Uma laranjeira pode atingir até 8 metros de altura. Com uma fita métrica, meça a altura da porta da sala de aula, que nós não vamos fazer. Você pode medir da sala da sua casa, da cozinha da sua casa. E aí você vai comparar a altura da sua porta com a altura da laranjeira, que a gente viu que pode chegar até 8 metros. A sua porta, a altura da laranjeira é maior que 2 vezes e menor que 3 vezes a altura da sua porta? Aí tem que pensar, hein? A altura da laranjeira, que é 8 metros, é maior que 3 vezes e menor que 4 vezes a altura da porta? Normalmente uma porta deve ter uns 2 metros. Vamos arredondar. Então, aí você vai pensar em qual dessas alternativas é a correta. A altura da laranjeira é maior que 4 vezes a altura da porta? Então, se a porta tem 2 metros, a gente viu que a laranjeira tem 8. E ele está perguntando se ela é maior 4 vezes. 2 vezes 4 é 8. Então, pode ser, né? Já dei a resposta, né? Vamos lá, aula 7. Diferentes tipos de laranja. Nessa aula, vamos resolver e elaborar problemas. No sítio do Sr. William, há vários pés de laranja Bahia, laranja pera, laranja lima e laranja seleta. Juliana, sua filha, registrou em uma tabela as quantidades de laranjas colhidas no segundo semestre de 2020. Eu esqueci de mudar aqui, né? Então, a gente falou dessa atividade aqui, que é para escolher a alternativa, e eu estou lendo aqui agora a tabela. Eu esqueci de mudar, desculpa. E aí, observando essa tabela, a gente vai ter que responder as perguntas, certo? Então, laranja Bahia foram colhidas 260. Laranja pera, 320. Laranja lima, 285. Laranja seleta, 168. O total. Então, o que vocês vão fazer? Vão somar todas essas laranjas para saber o total de laranjas, né? Quais os 2 tipos de laranja que tiveram maior quantidade colhida? Então, a gente vai observar aí quais os 2 tipos. Então, eu tenho que ver o que ficou em primeiro e em segundo lugar, né? Que são os que têm o número maior. Depois aqui, virando a folha. Quantas laranjas, deixa eu virar a folha aqui. Quantas laranjas foram colhidas no segundo semestre de 2020? Então, é aquela continha que a Pro disse que vocês terão que fazer. Porque aquela tabela estão com as quantidades, né, de laranjas colhidas de cada tipo. Então, ele quer saber quantas foram colhidas no segundo semestre. Então, você vai somar todas elas. Aí, vamos responder. A colheita de laranjas pera superou 10 dúzias? Então, se uma dúzia é 12, 12 vezes 10, a regrinha que a Pro mostrou, 12 vezes 10. Coloco 12, quantos zeros tem o 10? 1. Então, 120. Então, a colheita de laranja pera superou 120? Sim, porque ela deu 320. Então, aí vocês vão olhar. Superou 20 dúzias? Sim ou não? Superou 30 dúzias? Sim ou não? Certo? Lembrando que uma dúzia é 12. 2. Leia o texto a seguir e elabore uma situação problema a partir das informações apresentadas na tabela da atividade 1. Então, aqui vocês vão ter que inventar um probleminha utilizando os dados da tabela, aquelas quantidades de laranja. Então, você pode inventar um probleminha de mais, de menos, de vezes, de dividir. Então, você vai ter que fazer um problema inteiro, com a historinha, as quantidades, pensar na operação que você quer que tenha, né, no probleminha de vocês e com a pergunta, ok? Então, é isso. Então, as nossas atividades de matemática terminaram. Essa semana só tem português e matemática, porque a gente está utilizando o livro do Aprender Sempre. Então, mão na massa na atividade do jogo lá, que eu quero que vocês construam.
estudando tabuada, porque eu ainda estou vendo gente que não sabe a tabuada de cor, hein? Então tem que estudar tabuada. E fazendo as atividades de situação problema, que está aí. Ok? Então, beijo e até a próxima aula. Lembrando, qualquer dúvida é só perguntar para a Pro, tá bom? Tchau, turminha!